Esse é o primeiro episódio da TV Canteiro. Como é possível perceber, o que iremos dispor para ser assistido, o arquivo que você acessa agora, não é fruto de transmissão ao vivo. Assim, a coisa toda está com uma cara de que existem muito poucas pessoas presentes. O que é verdade. Aí, da tela do seu dispositivo, a possibilidade de uma conversa com quem mais estivesse participando do encontro está obstruída, o que faz com que a experiência dessa nossa atividade seja um tanto quanto diferente do que acostumamos a fazer no canteiro de antropologia, no campus da Univasp, em São Raimundo Nonato, e se aproxime perigosamente da experiência dos chats e aplicativos de rede social. Ao evitarmos a transmissão ao vivo, queremos ressaltar essa diferença criada por estarmos ausentes, o que não pode significar que estamos apáticos e nem que esquecemos o que estamos fazendo. Essa diferença ficará mais evidente quando buscarmos compreender algumas de suas dimensões, mas, em primeiro lugar, e antes de tudo, é importante lembrar, estamos ainda em uma pandemia global. E não importa se estamos cansados dela. Importa muito menos se o gestor de políticas públicas de sua cidade, de seu estado, ou que administra seu país, está de mau humor, ou mesmo se faz pouco caso dela. Estamos em uma pandemia e isso nos convoca para assumirmos responsabilidades que em outro momento teríamos deixado de lado por mais 1 ou 2 anos. O fato desta pandemia ser muito pouco parecida com um filme de cinema catástrofe de Hollywood ou de um filme da Marvel não faz dela um evento menos grave. Afinal, em 10 meses, já se somam 1 milhão de vidas com nome, sobrenome, parentes, afetos e desafetos que já se foram. E é muito provável que o fato da pandemia parecer-se tão pouco com Hollywood ou com o filme da Marvel tem muito mais a ver com a possibilidade de não querermos crescer e acharmos que todas as tramas importantes deveriam resolver-se em um intervalo de, no máximo, 2h30, conosco sentados quietos em nosso sofá, esperando tudo acabar, de preferência com alguém resolvendo tudo pra gente. Porque ou é isso, ou é algo ainda pior, e simplesmente temos um péssimo gosto para filmes e precisávamos urgentemente aprender a imaginar de outras formas. Por exemplo, que imaginem a paciência que o cuidado que temos que ter uns com os outros demanda. Afinal, assim como a luta, o cuidado não tem fim. É devido aos cuidados uns com os outros durante a longa pandemia, que tornaram-se mais agudos e urgentes, que não estamos reunidos no auditório usual. É por tomarmos o cuidado uns com os outros, em busca de não acelerarmos a taxa de transmissão do Covid-19, que estamos gravando encontros que faríamos de outra forma nas 2 horas antes do almoço de uma quarta ou de uma sexta-feira qualquer. Uma vez por mês, durante todo o semestre. E é por isso que estamos aqui, dias antes de qualquer pessoa poder assistir a primeira conversa da TV Canteiro, estamos convertendo uma atividade pensada para um auditório em um programa de televisão. Por isso, decidimos por fazer um encontro fantasma, composto da mesma matéria dos sonhos e dos desejos, dos pesadelos, e também, seguramente, feito da mesma matéria dos videogames e dos programas de TV e tantas outras mídias movidas a pixel e a energia elétrica. E ainda assim, todos, televisão. Esta é a matéria que cultivaremos aqui, e é com ela que, assim espero, iremos aprender a fazer frutificar nosso canteiro mais uma vez, agora, em um espaço um tanto quanto diferente do usual. Por isso, gravamos. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Estamos aqui com o primeiro episódio da TV Canteiro. Episódio esse que vai ao ar como uma atividade da pré-reunião da Rede Brasileira, da Rede Autônoma Brasileira de Antropologia, a RABA, que vai ter a sua primeira atividade, seu primeiro encontro nacional agora em novembro, né, durante todo o mês de novembro. Nós estamos elaborando uma programação bacana, plural, inclusiva, democrática,
horizontal e autogestionada. Então, a partir do momento em que as reuniões da Raba começaram a acontecer, nós incluímos a TV Canteiro como a atividade da Raba, e como primeiro episódio dessa TV Canteiro pré-Raba, nós temos a alegria de termos como convidada a Daniela Perucci, pesquisadora formada na USP, com passagens na Comissão Pró-Índio, formada junto ao grupo de pesquisa do IBRES, sobre os quais nós vamos falar durante essa entrevista. Na verdade, não é só uma entrevista, eu entrevistando a Daniela, mas é uma conversa a respeito de trajetórias da pesquisa e os itinerários relativos à trama entre pesquisa e cidadania. Daniela, antes de mais nada, muitíssimo obrigado. Nós passamos esse último ano trocando muitas experiências, muitas conversas. Eu acho que nada mais interessante do que pegar uma conversa já no meio do caminho e torná-la um pouco mais aberta. E seja bem-vinda. Obrigada, Bernardo. Quero agradecer bastante pelo convite e também pelo nossos meses aí de conversas e que foram bem bacanas assim para pensar questões da minha pesquisa. E acho que hoje vai ser legal ter esse bate-papo. Queria agradecer também o pessoal que estava na organização. Tá certo. Daniela, vamos lá. Vou fazer uma pequena leitura dos textos da sua apresentação, do seu currículo Lattes. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta a partir disso, né? Vamos lá. Você possui graduação em Ciências Sociais, né? Você se formou em 2003, mestrado em 2007, doutorado terminado em 2015, em Antropologia Social, todos pela Universidade de São Paulo. Você foi professora colaboradora e pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense, né, que fica em Niterói. Trabalhou na Comissão Pró-Índio de São Paulo, de 2004 a 2011, como pesquisadora e assessora de projetos. Aí você faz referência, tem experiências em antropologia com ênfase em antropologia das populações afro-brasileiras, antropologia rural e antropologia da política. É pesquisadora do IBRES, né, que é um grupo de estudos sobre relações de poder, conflitos e socialidades, que são sediados tanto na USP quanto na Federal de São Carlos, e também é pesquisadora do NUAP, que é o Núcleo de Antropologia da Política do Museu Nacional, que é um grupo extremamente importante, e nós vamos conversar bastante sobre ele hoje, se tudo der certo, né? E hoje é professora do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp, né? E é uma mamãe mais fresca, né? Segundo o seu texto, né? E acho que todas essas coisas são super importantes. Sua pesquisa de doutorado desenvolveu-se junto à família Magalhães, no município de Nova Roma, em Goiás. A tese desenvolve aspectos dos arranjos familiares com relação à paisagem, à territorialidade e os fatores que aproximam e afastam a família Magalhães do território quilombola Calunga, né? Essa sua apresentação está mais ou menos adequada? Sim, é isso mesmo. sim. Tá. Agora, eu queria que você contasse essa sua trajetória. E, obviamente, você não precisa passar por cada uma dessas coisas, mas como é que você... Se você estivesse na frente de uma aluna de graduação, de um aluno de graduação, eu falo, mas como é que foi fazer tudo isso? Como é que você respondeu isso? Tá. Bom, primeiro que esses textos, né, que a gente coloca no Lattes são como as fotos do Instagram, né? A gente esconde a bagunça lá do outro lado, né? Passa uns corretivos enfim, são trajetórias sempre muito erráticas, né? Muito heterodoxas, que vão e voltam, né? Os caminhos nem sempre são tão coerentes quando a gente está fazendo. Bom, eu fiz a graduação em Ciências Sociais e fui fazer o meu mestrado com um tema totalmente diferente, né, do que eu estudei no doutorado, né? Eu fui estudar os caipiras na pintura do Almeida Júnior, né? Com a Lilia Schwartz, então essa coisa de antropologia e história, né? Mas assim, de fundo, eu acho que eu sempre tive essa preocupação com os interiores do Brasil, né? Então essa coisa do bandeirantismo, esses discursos sobre o caipira estavam lá presentes, né? Como que essa geração da virada do 19 para o 20 estava pensando essas questões.
Mas, bom, eu terminei o mestrado e eu sempre mantive um pé fora da vida acadêmica, né, da academia, estritamente. E quando desde 2004, logo que eu terminei a graduação, fui trabalhar na comissão, né, de São Paulo, e até hoje, né, eu presto eventuais consultorias, sou sócia colaboradora, então eu tive uma função mais fixa até 2011, mas até hoje eu tenho um vínculo com a instituição, né? E em 2004, o que estava acontecendo, né, quando eu comecei a trabalhar lá? 2004 para 2005, tinha acabado, o Lula tinha expedido um decreto, né, o 4887 de 2003, que regulamentava os procedimentos de titulação de terras quilombolas, como que deveria ser o passo a passo para se titular uma terra quilombola, né? Então, tinha lá na Constituição o artigo 68 garantindo o direito à terra, mas não tinha ainda uma regulamentação, né, muito explícita de como que isso deveria ocorrer, né, e, enfim. E aí o Lula, ele atribuiu ao INCRA essa função, né, em âmbito federal, de titular as terras, e instaurou uma série de procedimentos, né, estudos antropológicos, interdisciplinares. Então, tem uma série de etapas aí a serem cumpridas para se titular uma terra quilombola. E a Comissão Proíndio estava interessada nisso, em acompanhar como que o INCRA vinha implementando essa política pública, né? Como que ele estava lidando agora a implementação do decreto, como que isso estava acontecendo nos estados. E aí eu fui contratada para isso e trabalhei por muitos anos com isso. A gente desenvolveu um banco de dados e eu ligava para o INCRA nos estados para saber quantas terras estavam em processo de titulação, em que etapa estavam, para a gente tentar analisar em que etapa do processo de titulação que a coisa estava parada, né? O que estava acontecendo de fato. E aí eu descobri que assim, nessa época ainda não tinham antropólogos no INCRA, né? Os concursos que passou, esse monte de antropólogo, tudo, foram posteriores a 2005, 2006, né? Que eu fiz o grosso da pesquisa. E aí, o que eu notava era uma dificuldade, assim, dos técnicos do INCRA em entender, afinal, do que se trata, né? Não é uma titulação em termos de módulo rural, né? Uhum. São títulos coletivos, mas eles falavam para mim: olha, eu acho que eles não são quilombolas, eles têm apropriações individuais da terra. Então tinha toda essa discussão, né? E uma certa angústia desses funcionários, né? Desses agentes do Estado de entender, afinal de contas, que raio é isso, né? E as próprias comunidades também, né? Estavam se auto-atribuindo enquanto quilombolas, refletindo sobre esse estatuto aí, né? E então, ao longo, enfim, eu terminei o meu mestrado, fui fazendo paralelamente essa pesquisa e fiquei aí uns 3 anos afastada da academia e nem pretendia voltar. Mas aí, em um determinado momento, eu quis voltar, porque eu queria fazer uma tese, na verdade, para os que olhando para esses funcionários do Estado, sabe? Uhum. E pensando nas políticas públicas. Eu queria isso, na verdade, desde que eu entrei, né? E pensando em todos esses maus entendidos que eu vivenciei, né? Entre agentes estatais, comunidades, né? Todas essa série de desentendimentos e os efeitos que esses desentendimentos produziam, né? Tanto nos grupos quanto no Estado, né? E aí eu resolvi, a gente trabalhava muito com os quilombolas lá do Pará, de Oriximiná, mas eu resolvi pesquisar um outro lugar, né? Que eu não fosse tão identificada à Comissão Proíndio e tudo. E aí, em contato com o funcionário do INCRA, eu gosto muito de Goiás, né? Dessa região do Calunga, da Chapada dos Veadeiros, eu já conhecia. E aí, em contato com o funcionário do INCRA, que fez o antropólogo, que fez o relatório antropológico de família Magalhães, eu caí nesse grupo, assim. E aí comecei a fazer a pesquisa. Eu procurei a Ana Cláudia Marques, que foi minha orientadora, né? E ela é do IBRES e do NUAP. Ela veio do Museu Nacional, né? Ela estudou brigas de família no sertão de Pernambuco. E eu quis procurá-la, primeiro porque na época não tinha muito quem trabalhasse com quilombos lá no Departamento de Antropologia da USP, né? E depois, porque eu via que os estudos, né, sobre as comunidades
teve uma leva de estudos ao longo dos anos 90, início dos anos 2000, que focava muito nessa questão da construção da identidade, né, quilombola. E eu acho que eu queria um pouco ser orientada também por alguém que não trabalhasse especificamente com esse tema de quilombo, para eu conseguir também ver outros aspectos dessa comunidade, dessas comunidades, né? Enfim, relações de parentesco, conflito social, né? E, enfim, a identidade aparecesse ali como mais um componente, mas eu não sei se enfim, eu queria alguém que pudesse trazer um olhar de fora, porque acho que eu já estava muito dentro, né? Trabalhando nisso. E aí a Ana Cláudia veio super a calhar, né? E veio muito a calhar com o meu campo, né? Que eu acho que foi lá o que eu presenciei foram situações muito disruptivas, relações agonísticas, de brigas, disputas, segmentações constantes, né? Então, a orientação da Ana Cláudia, que já trabalhava muito com esse tema, né? Ela veio a calhar, né? Bom, e depois do doutorado, né? O pós-doutorado eu fui fazer com o Marcos Otávio Bezerra, né? Então, eu caí no departamento de Sociologia um pouco por acaso, né? Do programa de pós-Sociologia, porque o Marcos Otávio ele é professor dos dois programas, né? Antropologia e Sociologia. E aí eu fiquei um pouco lá em Niterói, enfim, e mais desenvolvendo aspectos da tese mesmo, que eu não tinha trabalhado suficientemente bem. Na época eu tive meu filho, então eu acho que eu estava muito com essa questão das relações maternais na cabeça, né? Eu pensei muito as mães do Lavado, as mães lá de família Magalhães, né? Como que elas influenciavam também a distribuição de recursos, como que esse lugar de mãe tinha uma especificidade lá, né? E alguns grupos, né? Hoje também eu tô tenho num grupo de a maioria mulheres, né? Que tem Casa, Corpo e Políticas da Terra. A gente tem feito seminários anuais. Que mais? E agora eu estou de professora substituta no Instituto Saúde e Sociedade da Unifesp, né? Professora de Sociologia, é algo bem recente, né? Estou há pouquíssimo tempo, 2 meses. E acho que é isso, não sei. Mas você tendo essa experiência da Comissão Pró-Índio, obviamente, não é todo mundo que se dá conta disso, né? Especialmente durante graduação, e mesmo muita gente durante toda a vida acadêmica, às vezes se dá muito pouco conta disso, a depender da trajetória, que é o quanto de pesquisa se produz para a produção de política pública, né? E o quanto existe de instituições e de agentes produzindo pesquisas pontuais que estão tentando resolver pequenos gargalos, exatamente o que você está descrevendo, né? Como quanto tempo levou para o INCRA começar a entender, que eu ainda tenho minhas dúvidas sobre a gestão do INCRA, se eles se entenderam as aporias e as dificuldades de se entender essa coisa das diversidades de territórios quilombolas, porque tem isso, né? Ou seja, as regiões têm suas próprias estruturas fundiárias tradicionais. Um quilombo, por que quilombo? Não é porque ele se destaca da realidade coletiva, ou seja, ele está inscrito numa rede complexa, né, de conformação de paisagem, de produção de parentesco, né? Ou seja, tem pessoas que são do quilombo que são muito parentes, mas tem pessoas que não são do quilombo que também são muito parentes, então tem toda uma complexidade que me parece que o INCRA nunca dedicou os esforços necessários para institucionalizar mecanismos para reconhecer essas peculiaridades, mas eu queria que você me dissesse um pouco isso, a respeito disso, porque existe uma modalidade de pesquisa que parece que a gente só dá valor na medida que nós nos envolvemos com ela, né? Que é essa pesquisa para desfazer ou destravar pequenos gargalos, né? Que dão muito trabalho para desenrolar, né? Desfazer pequenos gargalos, às vezes, é um trabalho de 10 anos de investimento e de um tipo de pesquisa que não é uma pesquisa de erudição, porque passa por conhecer agentes e atores, né, conhecer as instituições, conhecer as dinâmicas, por onde encaminhar processos, isso faz parte da pesquisa, né? É como você virar advogado, por exemplo,
e você torcer para ser um tal promotor e um tal juiz que estejam envolvidos no caso, porque se for outro, a chance de você ganhar é menor, né? Então tem todo esse aparato de conhecimento dentro dessas instituições que quando você volta para a vida universitária, isso meio que se dilui de novo, né? E nem sempre a gente consegue dar o devido ajuste teórico, bibliográfico, para essas coordenadas difíceis da vida institucional, da pesquisa fora da vida acadêmica, né? E aí eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, sobre como é que você pensa a relação interna sua entre trabalhar tanto tempo com a Comissão Pró-Índio, que é uma instituição referência, né, no que diz respeito a direitos territoriais e populações tradicionais do Brasil, das mais antigas, com um repertório de trabalho mais consistente, né? E qual é a sua relação de participar disso e tendo participado de grupos que também têm uma tradição? Mesmo que o IB seja um grupo novo, ele faz parte da tradição do núcleo de antropologia da política, né? Então, como é que, para você, ver a produção da pesquisa de algo tão envolvido com a resolução de gargalos institucionais, por um lado, e participar de algo que está tão dentro de uma tradição de uma pesquisa bibliográfica erudita na antropologia brasileira? Tá, não, legal essa pergunta. Então, assim, o NUAP, né, o Núcleo de Antropologia da Política, que depois se desdobrou no IBRES, ele na verdade, ele também surgiu dentro de um gargalo, né, tentando resolver uma questão, um problema muito específico, né, que aí estava lá o Moacir Palmeira, Beatriz Herédia, né, num período aí pós-redemocratização, pós-constituinte, e sindicais, né, movimentos sindicais com narrativas, discursos muito montados assim e se fortalecendo, né, um período que esses movimentos sindicais no campo estavam fortes e de repente chegavam as eleições municipais, né, a política local e o voto não correspondia necessariamente às legendas, aos grupos que ideologicamente estavam de acordo com esses movimentos sindicais, né? Então, eu acho que o NUAP, de algum modo, ele também tem ainda inscrito, né, na sua tradição, resolver um pouco esses problemas muito concretos, né? Então, se tratava um pouco de pensar o voto, né? De pensar eleições, política, né? E entender um pouco porque, afinal de contas, né, as pessoas não estavam votando ideologicamente de acordo com pessoas super engajadas, envolvidas nos seus sindicatos, mas que não votavam, né, em grupos que eram ideologicamente favoráveis, né, inclusive bem opostos, né, então eu acho que isso acho que foi muito importante, né? E acho que eles chegaram aí a teorias etnográficas, por assim dizer, né? Enfim. Então, eu também, né, procurei resolver questões muito concretas, mas é isso também, né? A gente chega no nosso doutorado querendo resolver questões e de repente aparecem outras, né? A própria política municipal, eu não pensei que ela fosse estar tão presente no meu trabalho, né? Minha ideia inicial era muito estudar, ver como que ia se desenrolar o processo de titulação daquelas terras e as relações entre o grupo e os agentes de Estado, né? Como que ocorreriam essas interações, né? Que novas demandas são impostas ao Estado a partir de arranjos inesperados grupos, né? Então era um pouco essa dinâmica dessa relação. Mas, na verdade, o que eu vi em campo foi pouquíssima relação com o governo federal, né? Porque no governo Dilma, os processos de titulação ficaram muito parados. E o meu período de pesquisa, ele coincidiu com o Dilma 1, né? Foi de 2011 a 2015, né? Eu terminei a tese, acho que no fim, enfim, e coincidiu muito com. Eu terminei. Uma das minhas últimas idas a campo foi na reeleição da Dilma, tudo. Então, então a coisa ela não ocorreu exatamente como eu imaginava, assim. E quando eu cheguei, as pessoas estavam falando da política local, do município, né? E aí isso ficou absolutamente forte no meu trabalho. Então, eu
nem imaginava que, de repente, eu fosse encontrar o NOAP, ainda que a Ana Cláudia tivesse aí essa origem, né, no NOAP, eu achei que a tese ia seguir também um pouco por outro caminho, né? Mas, então, enfim, então só para dizer isso, né? Que eu acho que tem grupos e tem né, na antropologia que também se propuseram, né, a resolver esses impasses aí né, do que a gente vê, né, das políticas públicas, tudo, né? E eu ia falar. Enfim, eu acho assim, apesar da minha pesquisa ela ter sido muito para resolver um problema imediato, então ela estava colada em problemas muito imediatos, né, das políticas públicas no Brasil, da questão territorial. Eu não sei se toda pesquisa deve ser isso, né? Eu escrevi a minha tese tentando usar, por exemplo, uma linguagem mais que fosse mais acessível, né? Que tivesse aí níveis de compreensão, mas que uma pessoa que não fosse antropóloga pudesse lê-la com tranquilidade. Então, mas eu não sei se toda pesquisa ela precisa ter assim, se o valor público de uma pesquisa ele é necessariamente uma aplicabilidade imediata, né? Se ele precisa estar necessariamente atrelado a uma aplicabilidade imediata. Então, enfim, no meu caso foi muito isso, acho que por causa da minha trajetória, mas a gente também não tem controle, né, sobre o que a gente produz, né? Eu não... Não, tem até uma certa arrogância da ideia de achar que aquilo que você está fazendo só porque você está respondendo a uma questão de conjuntura, de que você está produzindo uma solução real, que aquilo vai ser aplicado, que tem uma arrogância fundamental, né? Você não sabe o que vai acontecer com o produto de uma pesquisa. E acho que tem um pouco dessa conversa de comparar inserções institucionais tem a ver com isso, né? Porque às vezes uma reflexão que seja super metateórica, ela consegue se encaixar num tempo e numa série de intuições coletivas e que ajuda a resolver um problema, e pessoas super dedicadas a resolver questões urgentes de conjuntura e tal, produzem papel morto, né? E fica morto. Tem coisas... Eu estou mexendo com um determinado arquivo da geografia do pensamento político mais recente, que é um negócio, assim, uma quantidade de papel morto que se transformou em debates gigantescos e simplesmente desapareceram, né? Pessoas estavam tentando responder as questões. E isso talvez coloque algumas questões mais técnicas, mais interessantes para a gente, que diz respeito a como é que a gente se situa na pesquisa. Na verdade, como é que você, Daniela, se situa na pesquisa na hora de concretizar os seus esforços, né? Porque sabendo que a dinâmica do trabalho numa instituição como a Comissão Pro-Índio, ou mesmo o INCRA, comparado com a vida universitária, são dinâmicas que não se tocam, né? Ou seja, o grau de interferência, tanto dos coletivos com quem você trabalha, com os coletivos com quem você trabalha dentro e fora da instituição, é muito maior numa Comissão Pro-Índio do que na universidade, até por uma questão de formato, né? Ou seja, a sua pesquisa ela tem que obedecer formatos de produtos, né? Ela atende demandas burocráticas muito específicas, onde não cabem experimentalismos, expressões de si, uma espécie de... eu queria que a pessoa, ao ler, se imaginasse numa situação muito doida. Não tem isso, né? Mas o que eu acho interessante é que esse constrangimento, se ele não cria, talvez, essa arrogância da qual eu estou falando, ele pode criar uma série de cautelas interessantes, de entender conseguir aprender a prever o tipo de acidente que seu texto pode ter. Ou seja, com quem o seu texto pode se encontrar, né? Eu venho lendo muitas teses de doutorado que têm a entrada que você está tendo e que decidiram por uma coisa que eu acho que é uma virtude do seu trabalho, e eu queria que você falasse mais sobre isso, que é o cuidado em descrever, ao invés de estabelecer diagnóstico, dizer, não, tem que ser feito isso, para resolver o problema do voto, a gente tem que... Aí propõe uma reforma, né? Na verdade, você faz um movimento diferente, que na verdade, felizmente, é um movimento que a gente encontra bastante ainda na antropologia da política, que é descrever processos e compreender os impasses
e entender que não é por uma ação planificadora que essas coisas vão desaparecer. Né? E eu queria que você falasse sobre isso, especialmente à luz da tentação que a gente sofre, porque eu sofro dela, e eu não sei se você sofre dela, talvez esteja generalizando demais, mas de querer resolver, entendeu? Assim, dar aquele golpe dialético de cabeça e falar, não, vou fazer uma tese para dar direções, eu estou cansada, entendeu? Como é que você equilibrou isso na hora de escrever a tese? Não, legal. Depois eu vou querer devolver a pergunta para você, porque agora eu acho que você está passando também por esses impasses, enfim, Bastante. enfim. Mas assim, eu acho que quando eu fui escrever a tese, eu acho que minha intenção ela não foi mesmo de querer resolver, porque eu já tinha visto, né, que o buraco era muito embaixo, assim, por querer resolver, né? Mas era justamente essa preocupação com a descrição, ela sempre teve muito presente. Inclusive, eu não publiquei artigos sobre família Magalhães ao longo do doutorado, porque eu estava muito ainda, como que eu vou descrever isso aqui, né? Mas era justamente provocar um pouco esses gestores públicos, então não era levar uma solução para eles, mas mostrar, olha como a coisa é complicada, gente. Tipo, que família Magalhães, ela não é um grupo quilombola, ele está muito longe dos moldes que se idealiza sobre o que pode ser um quilombo, esse senso de comunidade, união, né? Como que isso tinha momentos dessa união e desse senso comunitário, mas que eram atravessados, mas que eram sempre atravessados, né? A união ela era totalmente instável, né? E aí proliferavam segmentaridades e brigas e cisões constantes, né? E que tudo bem, que são grupos quilombolas do mesmo jeito, né? Então, eu acho que a minha preocupação era um pouco sair, porque tem ainda, né, muito forte nos antropólogos também, né, um certo purismo mesmo, né? A gente acha que está livre deles, mas não, né? Então é da pegar mesmo, tirar toda a purificação que a gente pode ter em relação. Então, descrever foi a forma que eu encontrei. A questão era como que eu ia fazer, como que eu ia conduzir essa descrição, né? E o que eu percebi enfim, família Magalhães é uma terra, né, um território quilombola que ele se projeta muito para fora, né? Ele se faz muito na sua exterioridade, nas suas relações com fora, né? Então ele se atravessa, né, por essas diferentes relações, inclusive no momento de definição dos limites, né? O grupo ele usava uma área muito maior, né, e foi perdendo ao longo dos anos, né? E aí houve uma negociação com o antropólogo do INCRA. Então, gente, essa área vocês usavam para roça, para isso, para aquilo, a gente inclui elas, né? Enfim, os limites territoriais eles não estão dados, né? Eles precisam, enfim, ser fixados, né? E o Estado que faz isso, né? E aí família Magalhães, né, no caso, recusou muitas das áreas que eles tinham usado no passado, porque eles não queriam perder as suas relações com os vizinhos, poceiros, com as pessoas que estavam no seu entorno. Porque qual que era a questão lá, né? Quando eu cheguei, eu fui muito dissuadida de pesquisar a região, né? Eu cheguei lá em Nova Roma, eles falando, mas o que você quer aqui, sabe? Isso daqui é um deserto, isso daqui está perto do fim. Vai lá pesquisar o Calunga, lá é o quilombo de verdade, né? E quase que me convenceram. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não. Mas e aí os próprios Magalhães, não, lá que a cultura é forte. E aqui está virando um deserto. Aí eu falei, não, então eu quero estudar o deserto, né? E aí foi um pouco. E aí eu queria entender um pouco as estratégias de o que é viver no deserto, né? E as estratégias de família Magalhães para quando se vive num limite de existência, né? E eu acho que eram as relações, era essa projeção para fora, né? As relações com os vizinhos, então essa ideia de que o território se faz em movimento, né?
enfim, e eu achei que essa ideia era muito importante né, para quem está no Estado, aplicando política, entender, né, enfim, que território é movimento, né, enfim, então então a minha ideia não era exatamente resolver um problema, mas explicar que a coisa é um problema, né? Então, a política é um problema, né? Então, que a coisa não é tão simples, né? E no caso da política municipal, tem um trabalho do Aaron Ansel, você deve ter visto já, né? Sobre a instauração do programa Fome Zero no município piloto, né? Porque ele usa um nome fictício para o município, então não vou falar aqui o nome, mas como que né, chegou o Suplicy lá do alto de um helicóptero, né? Nossa, agora a gente vai acabar com a patronagem aqui, vamos instaurar o Fome Zero, porque é um pouco essa ideia de que, né, ele chegou com uma solução, né, de que o que está emperrando a democracia é a fome, né? Se a gente resolver a fome, acabam as relações de patronagem e a coisa fica mais democrática, né? Então, e chegando lá, eles viram, né, como o buraco era mais embaixo. Não sei se viram, não sei se deram conta, né? Mas o programa, no fim, não foi para frente, né? Mas é assim, como expor a fome, né? O comitê lá que tinha que falar para quem que ia o cartão alimentação, quem era prioritário, como expor a fome era algo extremamente delicado, Claro, né? Porque claro. você se expor desse jeito, né? Você expor suas condições materiais é alvo de olho gordo, de fofoca, né? De Não, maledicência. isso aqui é debatido violentamente, né? Porque a gente não está longe dessa área piloto, né? Então, eu lembrei de mencionar justamente. Então, eu queria falar com essas pessoas também, sabe? Que Claro. estão lá chegando do alto do helicóptero achando que vão resolver a patronagem, né? E a coisa não é tão. E que as coisas convivem, né? Ninguém. Né? Não é uma questão de ser mal informado, né? O Magalhães, a população de Nova Roma sabe bem as regras da democracia representativa, né? Mas eles jogam em mais de um registro. E a gente entender como que esses registros são acionados, como que são as dinâmicas desses duplos registros, né? Como que eles não estão como que eles viram o jogo e o voto acaba também sendo uma moeda para eles se valorizarem enquanto então eles né, usam também essa coisa do voto em favor, então que a coisa é muito mais complexa do que só um clientelismo, patronagem, né? Só não que não exista enquanto tais, mas enfim. Então, acho que já me perdi no que eu estava falando. Não, acho que não, acho que não. Porque você Mas, está. Diga. não, mas também queria te ouvir, porque eu sei que você está passando aí Mas você também. quer me ouvir sobre o que exatamente? Não, eu acho que primeiro sobre essa questão do pesquisador querer resolver problemas, né? Enfim, eu não sei, né? Você está também vivendo aí nesse contexto das eleições, não sei se você quer falar sobre isso, mas. Então, tudo está acontecendo muito pesado, né? Mas acho que tem algumas distinções importantes aí, né? Desde que eu vim parar em São Raimundo Nonato, na verdade, eu vim numa qualidade muito particular de atuação, né? Porque eu sempre fiz pesquisa do modo mais individualista e solipsista possível, ou seja, eu nunca quis ter, na verdade, me defendia para não ter envolvimento durante o mestrado e doutorado, né? Ou seja, eu não queria me envolver com nenhum tipo de militância até terminar o doutorado. Isso era uma estratégia de vida acadêmica. Só que, ao mesmo tempo, o trabalho que eu fazia, especialmente no mestrado, que foi um trabalho que envolveu pesquisa de campo, ele sempre foi muito poroso. Eu não decidi qual grupo eu ia participar para fazer pesquisa de campo. Na verdade, eu comecei a entrar num circuito de teatro, que foi uma pesquisa de antropologia da arte, para ver se alguém topava ter um pesquisador dentro do trabalho. E, obviamente, que a minha dissertação ela era fruto dessa relação, e era meio que o grupo de teatro que dizia o que eu ia fazer como pesquisa. E foi o que aconteceu. Né? E doutorado também, eu não escolhi
meu objeto de pesquisa, foram fotografias espectrais, eu tinha um tema, mas não tinha objeto, aí fui conversando também, as pessoas foram dando dicas, só queria ficar longe da vida militante. Acho que um pouco por causa de algo que dentro da universidade para mim era muito claro, que era uma espécie de vício de dar respostas muito prontas, né, para questões que já estavam sendo colocadas, e eu tinha dúvidas se a coisa andava por aí, e eu queria desenvolver um repertório de trabalho que me permitisse pelo menos aprender alguma coisa sem ter que dar a resposta pronta. Só que eu chego aqui, e aqui eu viro professor, ou seja, eu não sou pesquisador como de hábito, que aparece no lugar e depois ele vai voltar para casa. Uhum. Parte do meu envolvimento aqui é o envolvimento cidadão, né? Uhum. Ou seja, a minha atuação como professor de uma instituição pública em São Raimundo Nonato, ela reverte em mim também, nos meus filhos, na minha família, assim como eu tenho como acompanhar em tempo real e em tempo profundo já, são 4 anos, os desdobramentos das vidas das comunidades com quem eu trabalho com relação a um determinado tema ou outro. Aqui eu já acompanhei invasão de terra por mineradora, já acompanhei fechamento de escola rural, e eu estou acompanhando tudo isso no dia a dia. Os efeitos disso fazem parte do dia a dia. Então, uma certa urgência de atuar faz parte de uma pressão constante daquilo que eu deveria estar fazendo esse tempo todo como professor. Né? Eu sou professor de vários alunos que são de comunidades que estão ameaçadas, ou já foram invadidas, ou que perderam as suas escolas, ou de comunidades que, por uma razão também ligada ao fator eleitoral, não recebem a água da Operação Pipa como deveriam, porque fazem parte de grupos ligados uma família não para outra, né, não em relação à outra. Então, todas essas coisas acabam me deixando numa pressão de urgência que ou eu assumo para mim que eu não vou lidar com isso porque eu não tenho condição, né, não suporto essa pressão, ou você começa a querer desenvolver peças que ajudem, pelo menos, a produzir ou facilitar a comunicação desses problemas aqui na região. Porque é uma região que, historicamente, nunca teve jornal, os portais de notícias têm uma relação complexa, né, com a vida e com o tempo da política, né, e você não tem fóruns abertos para que haja um debate direto com relação a questões relativas à cidadania no interior, né, nas comunidades do interior, e aí o vetor de todas essas coisas acaba sendo um movimento quilombola e as associações de produtores, que é quem se organiza para resolver gargalos, seja o gargalo jurídico, seja o gargalo produtivo. E eu estou, na verdade, tentando catalisar o pouco que eu consigo catalisar para produzir alguns efeitos institucionais, nem que seja curso, mapa, fazer pressão, brigar com o gestor, né, que tem eu passei a assumir esse papel, que não é o papel do pesquisador, né, ou seja, não é minha produção acadêmica refinada que está construindo um material, até porque eu sou impedido de fazer isso pela minha própria instituição, ou seja, horas aulas, déficit de professores, né, porque nós estamos com déficit de professor desde que o curso foi criado, nada disso me permite fazer um trabalho com o cuidado, por exemplo, da tua tese, nem no nível de um artigo, eu não consigo ter esse tempo. E na medida que isso acontece, o que eu acabo fazendo são outras coisas, né? E essas outras coisas, elas não pretendem resolver gargalos, mas tornar gargalos visíveis. Essa foi a estratégia que me pareceu mais razoável, porque eu não vou ter poder de gestor, eu não tenho o Estado junto comigo, não tenho a instituição brigando para que os projetos que a gente está desenvolvendo aqui se institucionalizem de uma forma mais consistente. Né? Eu, por exemplo, faço um trabalho de cartografia que eu não tenho GPS pela instituição até hoje. Né? São 4 anos, eu não tenho um GPS. Né? Então, é tudo muito mirabolante, muito mambembe, né? E aí o que a gente pode fazer, no final das contas, é ir para campo, descobrir as pessoas, descobrir as relações, que foi o que eu fiz mais recentemente, mas é o que eu venho fazendo desde que eu cheguei, me colocar à disposição para conversar e fazer o esforço para traduzir demandas de comunidades para o universo burocrático, jurídico, estatal, e vice-versa. Né? De uma certa forma, eu estou tentando entrar nesse universo que a sua tese entra super bem, e que a sua atuação já tem
você já tem uma trajetória muito mais consistente nesse universo, que é exatamente esse trabalho difícil de fazer tradução e de buscar efeitos institucionais, né? E na medida em que o que existe aqui na minha atuação é uma atenção à violação dos direitos territoriais, o simples fato da gente conseguir travar e adiar a nova invasão ganhar tempo já virou uma coisa que a gente comemora, entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem um pouco isso que eu colocaria a meu respeito, que tem a ver com o que você estava falando, mas tem algumas distinções, né? Porque a pressão que eu sinto por tentar resolver gargalos, ela às vezes bate na minha porta, né? Mesmo. Alguém tocando a campainha, porque eu moro no centro da cidade, ou, sabe, se eu estou circulando por aí, eu já parei de ir em festa, quase não saio na rua e tal, porque eu nunca sei quando eu vou encontrar com alguém e falar, pô, mas você nunca mais foi na comunidade, está acontecendo isso e aquilo outro, e eu não tenho perna, né? Eu preciso desenvolver uma peça de cada vez. Então tem isso da pressão, ela não vir de fora. E aí, talvez, um pouco, a leitura que eu faço dos trabalhos do NUAP, que eu tenho feito, e dos trabalhos pré-NUAP, né, do Otávio Velho, Luiz Eduardo Soares, Beatriz Heredia não, da Neide Stess, todos esses trabalhos, o próprio Afrânio Garcia, esses trabalhos, quando eu leio esses trabalhos, eu fico meio atento a um detalhe, é que eu acho que a relação com o voto ela é mais dinâmica e ambígua, né, nessa discussão sobre patronato, sobre o voto como dádiva, a venda de votos e tal, porque também a coisa dá muito errado, né? Parece, às vezes a gente lê essa chave da galera, sabe que está fazendo, sabe, porque é um dispositivo precário para resolver uma situação precária, mas ele também dá muito errado, né? E o que eu estou tentando compreender é que existem dinâmicas de associação ou de socialidade que procuram dar conta desse errado que dá depois do tempo da política. Porque tem sempre a galera que resolve alguma coisa, mas também tem sempre uma margem gigantesca de pessoas que não fazem parte dessas redes, que não produzem essas redes, que evitam, inclusive, às vezes por causa do passado de violência, ou porque são recentes na cidade, não tem a rede de parentesco dada, e às vezes estão aqui há 2, 3 gerações, mas também não fazem parte da rede de relações, e que não conseguem compor com esse universo. E eu já vi cenas muito duras, muito difíceis, de pessoas que estão já há 2 gerações que não conseguem participar da vida econômica, não conseguem participar da vida política, não conseguem trocar voto, não conseguem participar desse processo, e não é uma margem demograficamente irrelevante, pelo contrário. É muita gente que fica meio que flanando numa zona cinzenta, e essa zona cinzenta, ela, aqui no semiárido, ela tem um problema que acho que é um problema parecido com a região lá de Nova Roma, que tem uma infraestrutura básica de vida que está sempre na corda bamba, né? Acesso à água, acesso a bens de consumo, acesso sei lá, a formas de entrar no sistema econômico, e aí isso passa por educação e tal. O Piauí passou por um processo muito irresponsável de nucleação de escola que fechou uma grande parte das escolas rurais. Então, o acesso a bens que revertem no acesso a dinheiro se restringiu ainda mais, o que aumenta a potencialização potencializa o clientelismo, potencializa uma série de outros fatores, e que estão criando um cenário que, para mim, é preocupante, na medida em que deixa aquele cenário que o Aaron Ansel descreve nos trabalhos dele ainda mais agudos, ou seja, um período de suspensão da esfera do direito, que sempre foi difícil acessar, né? Só que agora, num contexto em que parece quase desnecessário, da parte das gestões ou de quem controla certos bens, de fingir que vai negociar com esse poder. Porque eu acho que tem um pouco isso. As elites locais, elas assumem esse papel de mediador entre o poder local e o poder nacional, né? E você acompanha, por exemplo, o que a gente fez aqui, um observatório do Covid, né, da pandemia, o papel da Secretaria de Saúde
Foi basicamente de mediar a política pública do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, e trazer recursos para cá. É sempre isso, trazer recurso, né? O papel do Poder Municipal é sempre trazer recurso. De emenda parlamentar, de um projeto tal, é sempre isso. Nunca é a construção de uma política, né? Só que isso, quando, por exemplo, uma cidade como São Raimundo, que cresce pra caramba, aumenta demograficamente, fica complexa, a gente já começa a prever, por exemplo, quais são os bairros que estão sendo eleitos para bolsão de miséria, reserva de mão de obra barata, quem vai ficar à margem do sistema educacional. Essas coisas já estão começando a ser desenhadas, e isso me preocupa, o que não significa que eu vou ter a mesma atitude que eu acho que não funciona, de ser aquele intelectual que vai resolver tudo com uma canetada sartreana. Né? Mas, ao mesmo tempo, a conexão que eu tenho que ter com as políticas públicas e com a dinâmica do território é de produzir esforços de uma temporalidade mais aguda, ou seja, o ritmo de produção é mais acelerado, para a gente talvez não resolver pequenos gargalos, mas conseguir fazer traduções funcionais e que consigam produzir memória de que algo está acontecendo. E isso a gente vem sendo bastante bem sucedido na parceria com o Movimento Quilombola, com associações de produtores, com poceiros, com assentados. A gente está construindo a memória de que tem algo acontecendo que não passa pelo crivo do tempo da política. Para mim, isso já é uma vitória interessante. Mas aí eu vou te devolver, então. Como é que você lida, Daniela, com essa coisa que é muito característica da vida acadêmica, que é uma vida proto-burguesa, sempre, né? Ou seja, tem um espaço privado muito bem circunscrito, né? Essa tensão entre o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu tenho que fazer, né? Ou seja, do público e o privado. Como é que você faz esse malabarismo? Porque, para mim, isso é um malabarismo difícil de fazer, muito difícil de fazer. Eu fui criado para atender os meus pequenos desejos, atender a zona de conforto e tal, e o fato de eu ter que fazer as coisas frequentemente agride, né? Mas eu acabo fazendo. Mas como é que você lida com a história do público e do privado na produção dos seus objetos de pesquisa e da sua interlocução com seus sujeitos parceiros? Pergunta difícil. Desculpa. Mas eu acho que eu tenho, em alguma medida, atuações um pouco paralelas também, sabe? Uma parte, por exemplo, de Família Magalhães deixou muito claro, assim, explícito para mim, que eles não estavam tão interessados no que eu ia fazer da minha pesquisa. Ela, escreve o que você quiser lá e vai conversar com os seus lá, que são estudados. A gente está interessado que você faça outras coisas aqui, né? Que você, enfim, você esteja aqui com a gente. E então, e aí eu ficava um pouco numa crise, né? Porque eu tinha muito essa coisa que a tese era o elemento principal e aquilo que eu ia devolver para eles. E, na verdade, não necessariamente eles estavam esperando isso e não da mesma forma que eu imaginava, né? Então, eu acho que aquele lado, né, Daniela, Comissão Plena, continua existindo e durante todo o tempo que eu estava em campo, né, eles sempre, né, se valiam de mim para acessar o INCRA, por exemplo. Não, você explica melhor para a gente como que a coisa funciona, então liga lá para eles. Né, aí surgiram rumores de que o programa Minha Casa Minha Vida Rural ia chegar lá, e aí, enfim. Então, eu fazia um pouco esse papel, né, de entrar em contato com as instâncias, ou eu ficava sabendo de algum edital, falava com eles, né, e, de algum modo, isso foi incorporado, né, na minha pesquisa, né, na minha etnografia, né, ver como que eles liam, né, essas políticas de Estado e tudo. Então, assim, então, de algum modo, eu tentei separar um pouco, sabe? Então, eu faço muita coisa, né, que não está ligada a nenhuma instituição, né? Eu terminei minha tese, até hoje eu estou escrevendo carta para o Ministério Público, ontem fiquei fazendo isso, porque, enfim, a terra deles ainda não está titulada. Então, eu criei, né, uma relação com eles, e, enfim,
e de algum modo, né, eu fiz um artigo para o Repórter Brasil contando um pouco a história. Então, eu tento também dissociar um pouco para conseguir também, na minha tese, não ser uma tese necessariamente colada, né, às demandas do meu campo ou ao imediato, né? Por mais que eu quisesse resolver, acho que por um problema que era muito das políticas públicas, tudo, né? Eu acho que ao ter esse outra frente de atuação, eu também, enfim, eu meio que me dupliquei um pouco, assim, não sei se eu estou me fazendo entender, Uhum. mas eu acho que eu tentei fazer um pouco isso, né? E estou pensando aqui como responder, porque não é uma questão fácil, né? Porque eu não sei se eu consigo separar exatamente o que é um interesse privado e o público, né? Da pesquisa, da produção de conhecimento, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que depende também do que se está chamando desse público, né? Seria Uhum. de você ter uma aplicabilidade imediata, uma utilidade imediata para determinado grupo ou situação. O público está ligado a algo mais geral da produção de conhecimento e de saber sobre um determinado tema, né? E Uhum. aí não precisa ter essa resposta tão imediata, né? Mas, enfim, para mim, o meu interesse particular de pesquisa, ele sempre teve muito ligado a entender esse sertãozão do Brasil e esse espaço liso aí chegou o Uhum. Estado brasileiro em diferentes momentos, querendo codificá-lo Uhum. e atropelando, né? A produção de desertos, né? Disso que os Magalhães estão falando e que os moradores de Nova Roma estão falando, né? Uhum. A produção do deserto, né? Acho que de algum modo sempre foi um pouco esse meu interesse, assim, de pesquisa e eu não sei dizer assim o que eu só acho isso, né? Que a gente acho que essa questão pública, da dimensão pública, o valor de uma pesquisa, ele não pode estar só ligado a responder uma pergunta imediata, como que a gente estava falando, né? Uhum. Mas, de algum modo, eu me sinto, enfim, eu acho que é importante, né, enquanto eu estive lá, e agora também, ter um pouco esse papel, né, enfim, de mediar relações com o Ministério Público, com esses outros órgãos. Então, eu me cindi um pouco também, né, porque Uhum. eu acho que, né, a gente está lá e é isso, né, não é só fazer o doutorado e ir embora, né, tem um... Mas não dá para a gente pensar um pouco que talvez a dimensão pública da produção de conhecimento ela não precisa responder questões pontuais em caráter de urgência, mas Uhum, talvez precise saber comunicar sobre esse intervalo de tempo entre a produção da pesquisa e o tempo que a pesquisa pode desenrolar em termos de uma conversa, né, a respeito da vida coletiva, porque me parece um pouco isso, né? De tempos para cá, às vezes eu fico com a sensação de que as instituições públicas de pesquisa no Brasil, uhum, por causa dos assaltos que elas vêm sofrendo, e vêm sofrendo assaltos, né, isso é uhum, evidente, a nossa resposta é muito reativa, né? Do uhum, tipo, as instituições públicas, a Constituição, bom, a gente sabe disso, mas primeiro pouco a gente sabe disso, porque uma coisa que não faz parte da formação básica de um estudante de ensino médio no Brasil é a leitura e estudo da Constituição, o que para mim é quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que é um erro grosseiro, né? uhum, A ignorância da Constituição é uma coisa que fere a possibilidade da Constituição existir. Ou uhum, seja, a maior parte do tempo a Constituição não existe, ela precisa ser evocada, ensinada quase que a cada vez que alguém vai discuti-la, né? uhum, O que é uma coisa, para mim, suficientemente grave. Mas o que me parece um pouco é o fato das instituições públicas e as pessoas que a promovem passaram a ter uma posição muito reativa de que parece que é auto-evidente o que a gente está fazendo, e não é.
né? Uhum. E talvez a falta de... Isso não é geral, né? Eu não estou fazendo uma generalização, nem estou dizendo que é a maioria, mas eu acho que tem uma dificuldade do comportamento, nosso comportamento público, de dizer por que é assim. Por que certas coisas demoram, né? A discussão de pandemia, por exemplo, era muito didática para muitas coisas. Por que, por exemplo, demora tanto para ter uma vacina? Uhum. Porque para você sair de uma microdosagem para uma dosagem industrial com segurança, assim, garantindo que um percentual maior de 1% não vai morrer, né? Você chegar nesse ponto de equilíbrio das fórmulas e desenvolvimento das linhas de montagem, linhas de produção e tal, leva tempo. Você tem que testar cada parafuso, cada dosagem, leva tempo. A mesma coisa com relação a políticas públicas, né? Resolver gargalos leva tempo. E assim, você não resolve automaticamente. E você não resolve de uma vez por todas. E aí tem outra retórica nossa, eu não acredito que em pleno 2020, sim, em pleno 2020, e ainda tem racismo, né? Tem homofobia, tem violência policial, tem tudo isso. E vai continuar tendo essa pressão para que isso se transforme em poder, porque aí, na verdade, são diversas formas de exercício de poder. Nós vamos ter que brigar com isso para sempre. O exercício pela cidadania é um pouco esse. Só que as respostas para isso, lamentavelmente, não são respostas agudas, não são respostas do tipo tomar a injeção. São respostas do tipo criar a injeção e torcer para o vírus não ter uma mutação que inviabilize a vacina, entendeu? Então, acho que tem um pouco, talvez, da nossa dificuldade de dizer o seguinte, olha só, não é nem responder prontamente, que é uma coisa que não é, a possibilidade de uma produção de um conhecimento responsável, mas também não é não conversar e não dar explicações, entendeu? Na verdade, acho que é um pouco de produzir, acho que está mais a ver com o desenho da instituição e a dinâmica dela do que com o produto final. Nesse caso, acho que a ordem dos fatores altera completamente o produto, né? Sim. E o que você está falando sobre a sua trajetória de tese, e a razão pela qual eu acho que eu quis tanto começar a TV Canteiro contigo, é porque deixa muito claro isso, ou seja, faz muita diferença uma tese que vem de relações porosas, públicas, né? É aquilo que o Bruno Latour fala, né? Que a objetividade é fruto de uma vida pública bem cultivada, né? Não é uma postura epistemológica, não é como você escreve, é o quanto você está sujeito a interferências e ainda assim se mantém no prumo, né? O seu trabalho se mantém no prumo. Eu acho que tem mais a ver com a condução das instituições do que com o resultado final. O resultado final da pesquisa científica para fins políticos é sempre insatisfatório, é sempre decepcionante. Né? Se você for pegar qualquer pesquisa bem feita e querer utilizar para fins eleitorais, vai dar errado. Não é assim que funciona. E é para dar errado. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dizer por que é assim, por que vai dar errado. Né? E isso, aos poucos, tem que se transformar numa conversa. É óbvio que você não vai convencer quem não quer ser convencido. Mas a gente consegue começar uma conversa para dizer, olha só, a pesquisa científica, a pragmática da ciência é outra, e está tudo bem. E estamos aqui para conversar, porque a gente também, nesse meio do caminho, a gente consegue resolver umas outras coisas, né? Enquanto o resultado da pesquisa não fica pronto, a gente faz um documento, a gente produz um registro, a gente debate metodologias de aplicação de tal coisa. No meio do caminho da nossa pesquisa, a gente pode fazer isso. Estamos disponíveis para isso, mas, ao mesmo tempo, o nosso resultado final, o produto que a gente pode entregar de melhor qualidade, ele pragmaticamente é muito ruim para fins políticos. E isso a gente não consegue comunicar. E a minha impressão é que isso, a sua autoevidência, né, ou não, essa questão que você está colocando, ela surge só muito recentemente, né? Eu acho que na era Dilma, né, quando eu fiz o meu doutorado, isso não estava tão posto, né? A universidade não estava sofrendo os ataques que está sofrendo hoje, né? Embora já tivesse um pouco. Então, a coisa mudou muito rápido e eu acho que a gente não foi meio que pego de surpresa e não se armou antes, sabe? E aí percebeu muito tarde, né, como a dificuldade mesmo em comunicar e em sair dos mudos. Eu acho ótimo isso, que não tá relacionado aos fins, né, aonde que a pesquisa vai chegar, mas
como que você constrói esse processo, e aí, nesse sentido, né, os debates sobre extensão universitária, na época que eu entrei na universidade, extensão era uma coisa proforme, eu acho que em muitos casos ainda né, a extensão é tratada um pouco de escanteio em muitos lugares, né. Eu lembro quando eu entrei em 99, teve uma semana de paralisação, entrei lá na Universidade de São Paulo, né, e estava tendo uma série de discussões sobre o papel da universidade e a crise da universidade. Eu tinha acabado de entrar, não estava entendendo nada, para mim eu só estava feliz lá, pintando a cara, sabe? Acho que interrompeu por interromper. Não, eu queria... Volta essa história do Franklin Leopoldo. Tá, então, aí eu tinha entrado, né, acabado de entrar na universidade, estava paralisação, o pessoal fazendo altas discussões sobre a crise da universidade, e, enfim, para quem está entrando é muito difícil conceber, né, está entrando, ai, nossa, estou na USP, quanta coisa nova, a crise, que crise, né. E aí o Frank, aí nessa época estavam tendo muitos debates, né, que o Franklin Leopoldo, professor lá da filosofia da USP, tinha escrito um artigo sobre a universidade entre os dois liberalismos, né, para pensar nessa universidade como um projeto das elites liberais e depois no neoliberalismo, né, e a Irene Cardoso também estava discutindo esse tema, e tinha muito uma discussão da transformação da universidade de uma instituição para uma organização. Eu não lembro tão bem o conteúdo desses artigos, faz tempo já que eu tive contato, mas um pouco essa perda da autonomia, né? Ela como uma instituição que de fato tem uma autonomia no pensamento, ela não precisa estar colado ao real de uma forma tão imediata, né? E justamente por isso ela é capaz de produzir o novo, enfim, né? De pensar, se pensar, e a universidade como organização, que ela seria só mais um organismo dentro da sociedade, estaria muito colado a uma função neoliberal e tal, e então teria um declínio aí do papel da universidade, né? E, enfim, tudo isso na era FHC, né? Eu entrei na época que Fernando Henrique era presidente, então tinha, né, muita essa discussão, né, as privatizações, fora Fernando Henrique, e então a gente estava muito nesse debate, né? E aí, ao longo do tempo, né, naquela época não tinha esse monte de universidades federais que tem hoje, né? Essa interiorização que aí eu acho que isso criou também, a universidade também virou outra coisa, né? Quando enfim, não é uma coisa só, né, também, quando né, passou-se a criar uma série de universidades, como a que você está, né, nos interiores do Brasil e em diferentes lugares, inclusive ela ganhou porosidade, né, as pessoas que passaram a entrar na universidade, ela está bem menos elitizada, ainda que seja elitizada ainda, né, mas e aí também ela foi virando outra coisa e novas demandas, né, foram se impondo, né, ainda que às vezes eu acho que a USP ela ficou um pouco encastelada, né, enfim, não reagiu tanto a essas mudanças, né, e não sei se as estaduais paulistas de um modo geral, mas estou falando muito da USP, que é o lugar que eu estava. Mas, enfim, mas como essas coisas mudaram muito rápido, né, em 20 anos aí, enfim, o que é a universidade pública hoje, né, as pessoas que estão dentro, e eu acho que a extensão universitária ganhou, eu vi, né, pelo tempo que eu estava na UF, em contato com outros alunos, né, parece que ela tem aí uma importância que eu lembro que não tinha, aí, né, quando eu fiz a graduação, extensão estava lá meio que pro forma, né, e assim, e pensar um pouco que raio é isso de extensão, né? Como é por que existe isso dentro da universidade, né? Por que está constituído dessa forma, ensino, pesquisa e extensão, esse tripé, como é que. Enfim, tudo coisa. Eu acho isso engraçado, porque em São Carlos, onde eu fiz graduação, a extensão sempre foi muito forte. Eu lembro de ter me recusado não quis fazer parte disso e tal, não quis atuar na extensão, não quis me envolver com nada disso,
Mas as conversas sobre extensão eram muito presentes já, né? A Federal de São Carlos não é exatamente uma universidade marginal. Ela não é central, mas ela já nunca foi marginal exatamente. Mas é uma federal, talvez isso mude alguma coisa, né? Mas a coisa das incubadoras de empresa, o trabalho feito com relação a catadores de lixo é uma coisa que a Federal de São Carlos estava na vanguarda, né? Fazendo uma série de experiências que estavam envolvidas com coisas gestadas em parceria com o Instituto Polis. São Carlos teve, a partir disso, um trabalho da única coisa que sempre me agradou no PT, mas que me desagradou imediatamente depois do governo Lula, que eram os orçamentos participativos, né, que tem um impacto muito grande na vida política, e a gente deixou de debater esse impacto, né. Acho que isso me dói mais do que qualquer outra coisa, discutir o abandono do orçamento participativo. E eu fico assim na expectativa de poder trazer para esse tipo de debate exatamente aquela história de eu tenho alguma coisa a perguntar a respeito da liberdade de cátedra, e eu vou tentar fazer um perguntão, porque a liberdade de cátedra, para mim, é uma instituição muito interessante, porque ela diz o seguinte, ela diz que você tem a liberdade de optar ou de orientar a sua pesquisa científica e o ensino daquilo que ofertar, o que é ótimo, e, ao mesmo tempo, ela diz que a produção científica ela está submetida à avaliação dos pares, né? Aí, para mim, está toda a questão. Quem são os pares, né? Essa eu acho que é a pergunta mais interessante. Não é se a liberdade de cátedra deve ou não deve ser mantida, mas quem são os parceiros da sua atividade e em que grau eles conseguem botar o dedo, dizer o que são as coisas que estão sendo produzidas, mesmo na parceria, né? E você estava falando de uma outra coisa muito interessante, e que essa me interessa tanto quanto a interiorização das federais, que hoje é mais fácil entrar na universidade, né? Tem mais gente entrando na universidade. Aí tem uma coisa que a discussão sobre extensão nos obriga a debater. Tem mais gente entrando na universidade por meio do Enem, ou seja, mais pessoas estão ingressando, mas as pessoas não entram na universidade fisicamente, não faz parte do itinerário delas. O que o povo está fazendo lá naquela Univasf? Não vai lá ver. Não vai por quê? Por uma razão muito simples. Para quem mora em Barão Geraldo, existia uma galeria chamada Tilly Center. Não existe ainda, eu acho. Não sei se existe. E que era aberto, aí final de semana tinha música e tal, papapá. Aí eu não lembro se foi uma irmã minha ou algum amigo meu falou, não entendo por que a galera lá da Vila Industrial, do Real Parque, que são bairros de periferia, de Barão Geraldo, por que eles não vêm para cá ouvir música e tal? Eu falei, você tá doido? Por que eles vão vir para cá? Nitidamente, isso aqui não é um lugar desenhado para receber essas pessoas. Né? Mesmo que você não tenha muro, as pessoas não serão bem-vindas. É simples isso. Né? E elas, então, prevendo isso e sabendo que não há uma mediação para produzir o convite e o acolhimento, elas não vão aparecer. Que tem sido um problema das pós-graduações com relação a cotas. Né? O acolhimento, a permanência. Né? Todo o problema é esse. Né? E as pessoas não entram na universidade. Por quê? O que elas vão fazer lá dentro? E aí vem tudo que a gente está discutindo aqui com relação à pesquisa pública. Porque, no final das contas, eu não faço o que eu faço porque eu decidi trabalhar com o movimento quilombola. Foi o movimento quilombola que entrou na universidade. E falou, precisamos de fazer isso, está rolando tal coisa e tal. Aí eu conheci Cláudio Teófilo Marques, aí conheci Nego Bispo, aí conheci Maria Rosalina, conheci Mestre Naldinho, por convites e demandas. Né? Então, a grande parte desse argumento estapafúrdio a respeito da vida secreta das universidades produzidas pelo bolsonarismo só é possível porque nós não convidamos insistentemente as pessoas para entrar na universidade e frequentarem, porque as aulas são públicas, você não precisa tirar o diploma, mas as aulas são públicas, elas podem assistir, elas podem demandar projetos, elas podem ser parceiras da produção de institucionalidade na vida acadêmica, da vida universitária, e que
pelo fato delas não fazerem isso, e elas têm todas as justificativas do mundo para fazer, é que é possível criar essa fantasia a respeito das universidades, que é um centro de produção de maconha, é orgia todo dia, todo mundo bêbado e tal. Falando, cara, entra lá e vê, dá uma incerta. É só dar uma incerta. Vai lá assistir uma aula para você ver que legal, como é que a gente faz doutrinação, os alunos não leem, não estudam, ou não querem, ou estão lá porque estão fazendo o que todos os alunos fazem, estão tentando se descobrir. E aí tem 2 ou 3 alunos que, de fato, você está trabalhando com eles, e esses estão já desenrolando alguma coisa, mas, via de regra, são pessoas tentando se descobrir. Né? A gente não consegue comunicar essas coisas, porque nós, inclusive, tratamos a ideia de que quem entra na universidade, por retórica, é quem passou no Enem. Não, na verdade, quem entra na universidade é quem passou pelo portão adentro, né? E a gente precisaria premiar mais essas pessoas, entendeu? É isso que parece ser conversa interessante. E acho que esse ponto que você tocou, né, da dificuldade de garantir a permanência, né, porque eu acho que, né, as pessoas vão começar a atravessar mais a porta quando tiver alguém da sua família que está institucionalmente vinculado lá dentro, né? E isso me preocupa muito, né? Que eu estou vendo que a política de ações afirmativas ela está presente de forma mais geral, né? As universidades têm aderido cada vez mais, agora nas pós-graduações tem começado a aparecer, mas assim, o que eu percebo, né, um pouco de orelhada em mais de uma instituição, é como tem sido falha as formas de garantir a permanência das pessoas lá, né? Elas continuam se sentindo super excluídas, né? Você vai pesquisar quem consegue terminar uma pós ou uma graduação, o número é muito baixo, né? Tem essa questão com a escrita, que ela sempre se impõe como uma barreira, né? E isso me preocupa muito, né? E, enfim, que eu acho que é isso, né? Para as pessoas passarem do portão da universidade, quando você tem um parente, quando você tem um conhecido, você tem um vizinho da sua rua, fica um pouco mais fácil, né? De você se sentir também dentro, mas acho que tem fracassado muito né, essas políticas de pensar a permanência. E outra coisa que você falou, essa coisa dos pares, me fez lembrar também outra demanda, né, da universidade, que é a questão do produtivismo, né, a produção de artigos, a difusão, né, da sua pesquisa, né, que ela é medida, né, em número de artigos para a revista atualizar, e acho que isso é outro ponto também, né, dessa pergunta anterior que você fez para mim sobre a pesquisa pública, porque há aí uma confusão, né, entre essa dimensão pública da pesquisa com o próprio produtivismo, né? Se você está produzindo pouco, você está publicizando pouco, né, todo mundo caiu numa assim que eu vejo que às vezes o fim é a produção do artigo e não a pesquisa, né? Você já faz a pesquisa pensando no artigo que vai sair, então não é só um mecanismo de difundir, né? De tornar conhecido o que você está fazendo, mas acaba sendo, se coloca de forma anterior à própria mão na massa mesmo, então só queria colocar mais esse... Acho que sim, não, é isso mesmo. Agora, Daniela, eu tinha preparado um roteiro e a gente saiu do roteiro, quer dizer, a gente entrou e saiu dele várias vezes, e o que acontece? Eu queria colocar para vocês, assim, de uma forma geral, o que eu gostaria de ter perguntado, e se você quer, sei lá, passar por isso, né? A primeira coisa, aí eu vou ler um trecho do seu texto, se você me permite, que diz o seguinte: na sua conversa com o povo lá, eu não sei se você estava conversando com alguém da família Magalhães, mas você estava necessariamente em Nova Roma. E aí eles estavam discutindo sobre política, e que política não é coisa de paulista. E diz o seguinte, que eu acho extremamente interessante. Eles dizem assim: política não é coisa de paulista, porque seria impensável tal cartografia na cidade grande, com tudo que ela representa aos meus amigos nova-romanos. Muita gente, muito trabalho, muito individualismo, indiferença, falta de tempo disponível. Curiosamente,
por mais que política seja discursivamente apontada como um elemento exógeno aos assuntos da roça ou da vida do interior, fissurando relações de dentro, como amizade, compadria e parentesco, um já mencionado exercício de nostalgia de um tempo pré-político, onde todo mundo era mais unido, são as características do viver no interior, todos se conhecerem, acompanharem os movimentos uns dos outros, se visitarem, em oposição ao viver na cidade grande, que garantem a existência de uma experiência propriamente política, de um saber político. E aí você está dizendo um negócio que está definido conceitualmente como a distinção entre política fraca, que são os debates relativos ao nível estadual e federal, com a política quente, né, da prefeitura. Aí tem algumas coisas que eu queria colocar para ti, né, como pergunta. Lembrando aquilo que o Krenak, no começo da pandemia, estava falando que hoje qualquer prefeito tem mais poder do que qualquer delegado da ONU. Né? Eu queria saber o que a gente pode aprender com essa distinção sobre política fraca e política quente. Essa é uma primeira questão. Porque eu acho que ela tem 200 mil ensinamentos extremamente importantes. Como é que você compreende a relação entre demanda por direitos territoriais quilombolas com a política quente? Né? Porque exatamente no teu campo essa relação ela não é dada, né? Ou seja, em tese, direitos territoriais que são garantidos pela Constituição e mobilizados por instituições federais, elas estão longe, né? Fazem parte desse universo mais lá, né? Mais da cidade grande, né? Estão longe da vida política. E de fato estão, né? Os meios que as pessoas dispõem para mobilizar recursos estão longe dessa demanda propriamente dita. Ou seja, tem todo aquilo que o movimento quilombola chama de caminhada para você estabelecer toda essa malha complexa, que vai ter efeitos também muito interessantes na vida comunitária, né? E deixa eu ver aqui, a última coisa, um aluno que trabalha comigo, aluno da graduação, José Reinaldo de Oliveira Paes Filho, que trabalha com a questão quilombola e é leitor do seu trabalho, ele está discutindo, tem uma pergunta que para mim ficou clara, né? Que ele pergunta assim, o seu trabalho junto à família Magalhães, ele apresentou uma divisão espacial do território relacionada às ramificações da família Magalhães, e também, ao mesmo tempo, está ligado ao cunho político, né? Expresso em duas associações de moradores. Como é que você lidou com a situação de estar fazendo pesquisa? Como é que foi a trama? Isso é uma coisa que não sei se você vai poder responder, né? Mas acho que a gente pode discutir hipoteticamente isso. Como é que você ficou andando no fio da navalha, sabendo que se você conversa mais com uma galera, você acaba parecendo que está assumindo mais compromissos com uma galera que tem um determinado viés político do que com outro que tem outro viés, e você, na verdade, está fazendo pesquisa com os dois campos, né? Eu não tenho esse problema, mas como é que a gente pode imaginar um pouco isso, né? Então, a gente tem aí, acho que, 3 questões que podem ser conversadas meio que num fôlego só. Tá, vamos lá, vou tentar. Vou começar pela dele. Então, como é que ele chama? Reinaldo. Reinaldo. Vou começar pela do Reinaldo. Então, bom, primeiro, eu acho que a gente subestima o controle que a gente vai ter sobre as coisas e as situações em campo, né? Não, a gente superestima, não subestima, a gente superestima, né? Esse controle que a gente vai ter, e a gente não tem controle nenhum sobre a que lado a gente vai ser atribuído. No começo eu fiquei numa coisa louca de tentar me manter neutra, visitar de forma equitativa os de baixo e os de cima, né? Que a família Magalhães é dividida, né? E essa divisão tem muito a ver com as adesões políticas locais, né? Os de baixo, os de cima, que apoiam facções políticas opostas. E na verdade, como que foi o meu contato, né? Eu não conhecia o grupo, eu liguei para a prefeitura, porque eu não estava conseguindo falar com eles pelos telefones que o INCRA tinha me passado. Aí eu liguei para a prefeitura para pegar, só que a prefeitura não é algo neutro, né? Quem estava na época como prefeito era um prefeito apoiado pelos de cima. E aí ele me passou o telefone de uma funcionária da prefeitura que era uma de cima. Então eu cheguei em Família Magalhães por meio dela, junto com ela, na casa dos dela.
e por mais que eu tentasse desfazer isso, isso nunca foi efetivamente desfeito, né? Eu sempre fui mais identificada a um dos lados, né? E chegou uma hora que eu desisti, eu falei, eu não, assim, neutralidade, porque o que que acontece, né? E também respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que a lógica da política, daquilo que eles chamam de política forte, a política quente municipal, ela é a lógica das adesões, né? Então, não é essa ideia, eu vou votar para escolher um representante, alguém que vai me representar, essa ideia de representação, essa ideia mais difusa, é a ideia da adesão. Então, você vai formar cartografias, então é o jeito que você mapeia as ruas, os povoados, as casas. Essa casa é 45, essa casa apoia tal pessoa, essa rua, esse povoado, ele é mais de tal pessoa, de tal candidato, de tal facção. Então, é uma forma de você mapear. E esses mapas, eles são móveis, né? A cada tempo da política, eles são continuamente refeitos. E por mais que você, né, o pesquisador seja de fora, não existe isso. Você vai entrar também nesses mapas, ainda que de forma um pouco diferente, você é de fora, você não entende tão bem como a coisa funciona aqui, mas você vai ser identificado, você vai ser enquadrado em coisas das quais você não vai ter controle, que foi simplesmente a sua entrada estabanada em campo que produziu um lugar ali, né? Então, e aí eu acho que a minha relação com uma parte da família e com a outra, ela foi bem diferente, mas isso, no fim das contas, foi bom, assim, né? Que eu acho que eu tive um tipo de convívio, entendi certas coisas com um lado que não foi possível com o outro, justamente por eu ser mais identificada e vice-versa, né? E o que acontecia? Muitas vezes eles me demandavam assim, informações junto ao INCRA, ao governo, né, quando eu tinha informação, ou quando eles obtinham por terceiros informação sobre o processo de titulação da terra deles, muitas vezes eles não informavam o outro lado da família, né? E informavam primeiro os seus correligionários. E aí eu fiz um acordo com eles de que tudo aquilo que eu soubesse que dissesse respeito à terra, à titulação da terra, que fosse né, de interesse da comunidade, eu falaria para o outro lado. Então, se eles não quisessem que o outro lado soubesse, que não me contassem. Então, o que eu ou soubesse do INCRA ou deles mesmo, os dois lados ficariam sabendo da minha parte. Eu só guardaria segredo em assuntos íntimos, né? Enfim, de outro cunho que não fosse relativo à terra deles. Então, essa foi um pouco a solução que eu encontrei, né? Porque eu percebia também que, em alguns momentos, eu estava no meio de um fogo cruzado aí, e que era bem complicado, né? Teve uma vez, né, que chegou uma mulher, uma pessoa do governo estadual, prometendo lá uma série de casas, do programa Minha Casa Minha Vida, né? Uma pessoa que se dizia ligada ao movimento negro do PSDB e tinha um cargo no governo do Marconi Perillo, né? O governador. E aí foi lá e falando que o título da terra deles ia sair naquele ano, e falando que iam ter uma série de casas tal. E falando que, enfim, que essas casas quilombolas iam ter em outros povoados também, que eles não reconheciam como quilombola. Aí só que ela era muito próxima de um lado da família. Mas aí o outro lado me demandou conferir essas informações. Aí eu conferi e, obviamente, não eram verdadeiras e tal. E eu tive que informar os dois lados, e isso gerou indisposição com um dos lados. Assim, foi inevitável, sabe? Então, teve momentos muito delicados, assim, enfim, que não tem muito jeito, né? Bom, vamos entrar um pouco nessa coisa da política, né? Que eu já entrei um pouco. Então, eu acho que a política ela é quente. Bom, primeiro porque é a lógica da adesão e não necessariamente a da representação. Então, ela reconfigura e mapeamentos que não estão só ligados a decisão de vou votar em X ou em Y, envolve relações que você cultiva ou não cultiva ao longo de 4 anos, né, em cada intervalo aí, entre um tempo da política e outro. Então, muitas vezes você toma outros rumos, né? E o que o que sustenta a adesão são trocas de longo prazo, por assim dizer, né?
trocas que não se encerram num único ato, né? Porque essas trocas de voto por uma mala de dinheiro, essa coisa que a gente imagina, lá também é moralmente condenável, né? O dinheiro, ele só é aceitável se ele está inserido em trocas de longo prazo, que as pessoas estabelecem, que aí tem compromissos, lealdades, né? Eu estou dando dinheiro para ajudar a não sei quem que está doente aqui, para... Enfim, o dinheiro, ele vem acompanhado de... porque vocês já me ajudaram muito. Então, vem acompanhado de uma história, né? Dessa relação. Então, o dinheiro por si só... então, são essas trocas de longo prazo que produzem compromisso, né? Que produzem outras relações de compadrio, por exemplo, né? Que estão ligadas a relações de vizinhança, muitas vezes, também. São essas trocas que fazem com que a política seja pensada na base da adesão, né? Você está aderindo a um lado, quer dizer, você está reafirmando aí um certo pertencimento que está ligado a todas essas trocas, né? E mudar de lado é possível, mas muitas vezes é visto como uma traição, então é preciso justificar muito bem, você conseguir explicar como aquela pessoa não está correspondendo à relação, né, aquele grupo, da forma como deveria, né? Então, geralmente se justifica assim. E o que é interessante no meu campo é que o governo federal, as políticas públicas, aquilo que é para todos, que cada um vale um, de forma equitativa, muitas vezes não é chamado de político, é chamado de política fraca, né? Então, a política forte mesmo é aquela que tem lados, né? Aquela que tem cisões, é aquela que... E por isso é muito mais a local. E há uma aceitação no meu campo, na época das eleições federais, né, família Magalhães votava, né, em conjunto no PT. E mesmo os políticos do lado oposto ao PT entendiam as pessoas do seu mesmo lado estarem votando. Então, assim, elas não performatizavam essa adesão, mas eles entendiam, não, o Lula, a Dilma ajudou muito eles, eles precisam votar neles, faz sentido, né? Então, isso não era condenável, né? Mas eram sempre adesões silenciosas e, do outro lado, performatizadas, né? Então, a coisa não estava totalmente descolada do... E política, ela está muito separada também do trabalho, sabe? Tanto é que, no meu campo, as mulheres, muitas vezes, eram responsáveis pela distribuição de votos na sua família. Não sei quem, a gente vai dar um voto para você, um candidato a vereador, e o resto da família dá para o outro, porque a mulher estava em casa e podia receber mais o político em casa do que o homem que muitas vezes estava na roça e tudo. Então, é necessário esse tempo disponível, esse tempo na casa. Então, o que eu acho que nos ensina, de algum modo, por contraste também, né, o que a gente pensa da política, né, no que ela está imbricada, né, e muitas vezes a pessoa que faz muita política é chamada de uma pessoa à toa, né? E o ser à toa está muitas vezes ligado a não querer trabalhar tanto, então também é moralmente condenável. Há uma dosagem aí, né? No quanto que você vai fazer política. E política também está muito ligada à distribuição de recursos que são muito limitados, né? Então, emprego na prefeitura, enfim, desde recursos como botijão de gás, mas também emprego na prefeitura. E o que aconteceu é que a prefeitura de Nova Onda ficou muito interessada em família Magalhães quando eles passaram a ser reconhecidos como quilombolas, porque esperava-se que viesse uma série de recursos, né? É isso que não era bem assim, né? Mas, então, também houve um movimento de aproximação dos políticos locais com os Magalhães, quando houve esse reconhecimento, né? Então, para ir atrás, inclusive no momento anterior, que eles estavam ameaçados de perder a terra, que tinham pistoleiros ameaçando, né? Então, cada uma das partes da família estabeleceu contato com o seu lado, com seus correligionários, e que o levaram por caminhos diversos ao reconhecimento como quilombola, né?
O lado do PSDB levou a família ao encontro do Lula, que o Lula chegou de um helicóptero no Quilombo Calunga em 2004, fez um discurso, e aí um político local amigo deles levou eles e levou uma carta até a mão do Lula. O Lula leu essa carta e reconheceu. O outro lado da família narra mais uma outra trajetória, que foi via Fundação Palmares, via um procurador que era amigo de um político. Então, você percebe que também há uma articulação aí com a política local em função desse reconhecimento como quilombola, né? Uhum. Enfim, estou falando muito. Tá? Não, tá não. Eu só queria voltar a duas coisas que você disse. Primeira coisa que eu acho interessante é que, de uma certa forma, se a gente for pensar em termos de um modelo efetivo de uma vida democrática, a política é adesão, né, não é representação. Uhum. Né? O que é muito interessante. O que me parece é que existe um processo muito complexo e antigo de captura da adesão para fins de representação. Né? Eu acho que isso é uma dinâmica muito interessante. Quanto mais você sai da escala municipal, né, mais esse mecanismo de captura ele é arrojado e eficiente. Que tem a ver com tudo que a gente estava conversando, como é que espaços lisos são codificados, como é que você projeta desertificações, como é que as instâncias de representação dos espaços ocupados fisicamente são revertidos em códigos jurídicos que não têm correlação nenhuma com a história e a vida coletiva tal como ela aparece. Mas é engraçado que a nossa conversa tenha tomado esse caminho, porque justamente agora, na vida universitária, a gente quer adesão. Uhum. Né? A gente não quer representação. A gente está pedindo por adesão. Né? Toda discussão sobre extensão, sobre Verdade. isso, sobre aquilo e tal, a gente está vendo o seguinte, que o nosso problema não é tão diferente assim do ponto de vista da estrutura das relações políticas do problema da família Magalhães. Porque a gente está perdendo recurso, está perdendo isso, está perdendo aquilo, para lá. O que a gente precisa para recuperar essas coisas? A adesão. Porque a gente sabe que representação por si só não opera. E aí é interessante isso, né? Porque o caminho que a gente está construindo imediato é de políticos cientistas. A primeira resposta, né? Tatiana Roque, aí tem o professor da antropologia física da USP, não me vai vir depois. Mas a primeira resposta foi essa. Né? Algo muito parecido em termos de solução, né? De ter alguém que faça essa mediação, demande adesão e opere numa chave muito parecida. Né? O que talvez exige da gente essa ideia de tomar mais cuidado com esses mecanismos de captura. Né? Porque a política é adesão. Né? Você vê que quem vai participar da política são as pessoas que dedicam seu tempo durante esses 4 anos, né? E o tempo da política, ele coroa esses esforços, né? Não é isso? Não é um pouco isso? Sim, perfeito isso que você colocou. E outra coisa que eu acho que às vezes é tratado como um mero acessório é essa coisa da política quente, né? Está relacionada às paixões, né? Política, eles falam. E eu acho que paixão, né, não é qualquer coisa, né? É você, né, o sentido de paixão como aquilo que provoca movimento, né? Que mobiliza, né? Que relaciona. Então, no caso, né, dos Magalhães, é o jeito que eles saem de uma situação existencial limite, de achar que aquilo tudo vai acabar, fazendo política, né, com que a vida política tenha essa importância, essa centralidade, né? As pessoas se deslocam, né, né, de Goiânia, os nova-romanos que moram em Goiânia, em Brasília, vão para votar, para fazer a política. Então, a adesão também está ligada a essa possibilidade de mobilizar da paixão, né? Dessa capacidade de provocar movimento, né? Então, você circular, você fazer circular, né, relações, contatos, enfim. E eu ia falar alguma coisa que eu ia falar?
Caramba, eu esqueci. Já são quase 2 horas, é mais do que razoável de que a gente esteja começando a falhar. É. Mas, mas, mas política é coisa de paulista ou não é? Olha, eu acho que não. Ah, lembrei o que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Não, que é assim, só uma coisa, isso tudo que eu estou falando é até a reeleição da Dilma. E como eu acho que como eu achava assim, nossa, parecia algo muito distante, essa polarização tão extrema que se tinha no município, em cada tempo da política, né? Essa coisa de esquentar os ânimos, provocar brigas e tal. E é engraçado, né? Como eu vejo hoje isso acontecendo no âmbito federal de forma muito mais forte entre a gente do que entre eles. Eu não sei se entre eles causa tanta briga, Lula versus Bolsonaro, não sei dizer. Eu não. Aqui, até onde eu consigo ver. Se você não é comerciante, você não tem alguma coisa. Você não está apostando no cavalo. Não, Não, né, fico pensando até que ponto eles não riem agora da nossa polarização e da nossa, né? Então, enfim, mas aí eu fico pensando, será que essa nossa polarização é a mesma que a deles, né? Que a política sempre funcionou lá num sentido muito polarizado, né? Mas será que essas polarizações que a gente está produzindo agora, né, em torno da extrema-direita, não sei o quê, estão dentro das mesmas lógicas, né? E aí, enfim, e aí nesse sentido, política não é coisa de paulista, embora a gente esteja tentando, né? Muito bom. Ai. Eu acho que esse é um bom mote para a gente encerrar esse encontro. Dani, eu quero agradecer demais essa conversa. Eu vou torcer para que os arquivos eles sejam devidamente baixados, que tudo esteja registrado da forma mais adequada. Mas eu queria te agradecer demais. Foi uma conversa super bacana. Eu ficaria aqui tranquilamente o resto do dia. Eu quero colocar, obviamente, o Colegiado de Antropologia à disposição para continuar esse intercâmbio. E espero que a gente possa fazer um encontro presencial, né, em algum momento no futuro próximo, mas eu queria te agradecer demais e aí eu te dou a palavra para você dizer o que você quiser, não que você não pudesse ter feito isso até agora, mas... Não, eu quero agradecer muito para mim, não só esse encontro de hoje, né, mas esses últimos meses, eu acho que foi um encontro muito feliz. Eu estou muito feliz que você tenha encontrado esse tema dos povos tradicionais, quilombo, que você esteja mobilizado em torno disso, né? Porque às vezes você me traz coisas e perguntas e questões que são muito boas e tem me feito pensar. E às vezes, quando a gente acaba as nossas pesquisas, a gente fica um pouco. Enfim, né? Esse problema dos pares, né? E da gente mobilizar relações, né? Pares ao invés de parceiros não funciona tão bem, né? Exato. E então, para mim, está sendo uma parceria muito bacana, assim. Então, eu queria agradecer demais e todo o pessoal aí do canteiro também. Tá, joia. Obrigado, então. Vou encerrar a gravação e aí a gente faz a despedida mais cortês. Tá Até bom. mais, gente. Até o próximo episódio.